O primeiro batismo nas águas na AD Belém foi marcado pela glória de Deus e por protestos. Inclusive, seguranças até colocaram armas em punhos para espantar as pessoas que estavam ali em volta, né, fazendo o protesto. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário no decorrer do vídeo que é importante, seu joinha também é importante. Se não é inscrito, se inscreve, se já é inscrito, verifica a inscrição e bora pro conteúdo desse domingo, dia 24/2/2024. Hoje ocorreu uma grande cerimônia de batismo às águas na AD Belém, em São Paulo. Inclusive até a nota que colocaram na internet foi essa: após os cânticos congregacionais, a ministração da palavra de Deus, a cerimônia foi iniciada pelo próprio pastor presidente, que descendo ao tanque, o senhorzinho aí, o pastor JW, o que nós chamamos de cacique velho, ele próprio desceu às águas, mostrando que ainda tem condições, né? E batizou os primeiros candidatos que desceram às águas. A nota segue ainda: toda a igreja presente se alegrou pela decisão dos novos membros. O culto foi marcado por momentos de louvor, adoração a Deus e quebrantamento espiritual. Isso aconteceu dentro do templo, porém, fora do templo, o pessoal fez um protesto, distribuindo panfletos aonde estão alertando aos fiéis, aos membros da igreja de Belém, do que está acontecendo. Até porque eles passam a ideia que está tudo bem, né? Foi batizado alguns candidatos e eu estava olhando o batismo, a maioria crianças, a maioria filhos de crente. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é: conversão de almas, qual foi a porcentagem nesse batismo? É uma pergunta interessante, porque filho de crente, meus amigos, vão sempre se batizar, mas eles contabilizam isso como crescimento da igreja em conquistar almas para Cristo. Mas eles contabilizam isso como que se fosse, né, pessoas que se converteram a Jesus. Mas na verdade são filhos de crente que já estão há anos e alguns até se batizam para agradar os pais. Mas a verdade é que houve um protesto hoje no primeiro batismo do ano de 2024, dia 25/2, e foi marcado por esse protesto. Foram entregues 3.000 panfletos na entrada do templo e nos carros colocados também ao redor da igreja. Amém! Só que tem um detalhe nisso: os seguranças do Jeroboão, que é o vice-presidente atual, né? Os seguranças da igreja, que são policiais paisando, a grande maioria, estavam com armas em punhos, tentando afastar a distribuição desse panfleto. E o recado que eu recebi diz assim, ó: os seguranças, que são policiais militares, os diáconos, correram atrás dos manifestantes com armas em punho para intimidar a manifestação pacífica. Até porque não foi tumultuada, né? Foi algo organizado e trabalhando mais na questão do silêncio, entregando panfletos. Clima tenso, vice-presidente com cara de espanto, mas o alvoroço entre os pastores no púlpito e o falatório dentro da igreja ficou nítido. Porque até então, provavelmente eles não esperavam isso. Mas o que dizia o panfleto? Olha só, inclusive até colocaram o meu canal nesse panfleto. Dizia o seguinte: escândalo milionário na AD Belém, São Paulo, nossa igreja está endividada. O pastor JW Júnior, né, contratou o André para ser gestor da igreja. O gestor é falido, tem mais de 80 milhões em dívidas. O CNPJ da igreja está com 58 protestos e mais de R$1 milhão em dívida. Para quem fez uma reunião de obreiro, né? Estou falando aí do JW, presidente da igreja, fez uma reunião com os obreiros dizendo que a igreja nunca antes estava tão bem financeiramente. Mas a verdade é que a igreja está com 58 protestos e mais de R$1 milhão em dívidas. Daí colocaram no panfleto ali um QR Code, né? Mais detalhes, canal Falazar no YouTube. A questão é, meus amigos, que a maioria dos membros da AD Belém não estão a par da realidade que a igreja vem passando.
É aqueles que se preocupam, que geralmente dizem assim: eu entrego meu dízimo, a minha oferta para o pastor e ele que vai ter que prestar contas diante de Deus. Não importa o que faça com o dinheiro. E nós sabemos que essas igrejas, principalmente falando da instituição em si, porque Igreja de Cristo é outra parada, mas sim a instituição governada por essa família, se tornou uma empresa lucrativa, mas não lucrativa para o órfão, a viúva, o necessitado, aqueles que precisam, mas uma empresa que traz um lucro gigantesco para a família, aonde ostentam casas, mansões, pelo Brasil, vamos assim dizer, carrões de luxo. E o pior de tudo é que tem membros ainda que dizem assim: não, mas ele merece, o homem trabalhou a vida inteira na obra de Deus e merece. E a pergunta que eu faço: você como membro, que é um cidadão comum, trabalha, rala para manter a sua vida financeira, a sua família, merece a vida muitas vezes na dificuldade que vive? Merece levar uma vida que na maioria das vezes não tem condições nem sequer de pagar uma fatura de luz, de energia? Será que esse Deus é tão poderoso, bondoso, ao ponto que ele escolhe só o líder chegar numa condição de ostentação, de luxo, e você vivendo na miséria? Dá uma analisada, uma raciocinada e tenta chegar a alguma conclusão. Será que Deus se faz presente nessa desigualdade que existe? Será que Deus tem filhos prediletos? Essa é a pergunta. Além desse protesto que aconteceu hoje na AD Belém, que foi marcado no primeiro batismo de 2024 com um protesto de distribuição de panfleto, lembrando que foi um protesto sem confusão, simplesmente silencioso, mas com a mensagem de alerta aos membros. A verdade é que a AD Belém, o campo em si, está passando por momentos que eles não esperavam por isso. Marcado com alguns protestos, Houve outra manifestação com faixas na AD Belém de Rio Claro, São Paulo. Foi instalada faixas na frente da igreja e eu recebi um recado que diz assim, o pastor presidente, que seria o cacique de Rio Claro, pastor S.V., é muito poderoso na cidade, tem o apoio político e etc., a ponto de não conseguirmos alugar o trio elétrico. Porque a ideia seria desse protesto em frente à AD de Rio Claro, o aluguel de um trio elétrico para o povo fazer uma manifestação com equipamento de som, para ter mais visibilidade. Mas o cara conseguiu bloquear, foram impedidos. Foi instalada, então, a faixa de protesto no anexo do templo sede antigo, pois a frente da igreja é toda de vidro. Ele é aliado do JW Júnior e é secretário da Confradesp. Ele é tão forte no ministério que faz uma jogada política, aonde o pastor de Sertãozinho, São Paulo, havia falecido. Ele arrancou o tesoureiro do campo de Rio Claro e jogou em Sertãozinho. Já sabe por que tirou o campo, e deu o campo para ele? Um detalhe: o Xandico, secretário executivo do presidente da maligna convenção e o manda-chuva do evento, seria então o secretário, do vice-presidente da AD Belém. Esse Xandico que foi expulso da CGADB por desvio de verbas e também expulso da secretaria da igreja sede, a AD Belém, pelo mesmo fato. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que eles se desesperam para batizar, todo mundo, filho de membros, filho de famílias da igreja, crianças na verdade, Por quê? Foram batizados nesse batismo agora do dia 25/2, mais de 1.800 candidatos. E o detalhe está aqui: cartão de membros cobrado. Meus amigos, então rolou uma grana gigantesca aí pra cima dessa turma nesse batismo de hoje. E você achando que eles estavam empolgados em fazer um batismo só pelo fato de levar a alma da pessoa até Deus, ganhamos uma vida para Jesus, mas depois, se ele quiser o cartãozinho de membro da igreja, vai ter que pagar. É assim que está funcionando a AD Belém. E detalhe, o próprio certificado de batismo também é cobrado. Então não é dinheiro que entra só do cartão de membro, que é a carteirinha, mas sim do certificado.
E se você mais para frente quiser ser um cooperador, um diácono, também vai ser cobrado. Nós já falamos isso em outro vídeo. Só nesse batismo de hoje existe 2 faturas para essas pessoas pagar no final do batismo. Mas é almas para Jesus. Cara, é uma verdadeira picaretagem que vocês não têm noção. Antigamente, os pastores se preocupavam em batizar a pessoa e discipular ela, levar ela a entender o que é vida com Deus. Hoje não, a preocupação é batizar a pessoa e a preocupação maior é vender o certificado e a carteirinha de membro. Meus amigos, o negócio está complicado, tá osso, tá? Agora vem a pergunta: para onde vai o dinheiro que é cobrado cartão de membro, certificado de batismo, cartão de cooperador que também é cobrado, né, que é consagração de diácono, presbítero, também é cobrada, que cobra até R$230, cara, para diácono e presbítero. Consagração de evangelista e pastor, que eu já falei em outros vídeos, é cobrado 330. Geralmente são consagrados 1.000 diáconos e presbíteros, depois mais 1.000 evangelistas. Cara, e até me mandaram aqui o seguinte, ó: a secretaria fatura por baixo R$500 mil. Isso quer dizer R$500 mil em consagração. Detalhe: todo candidato e obreiro já leva os documentos, já leva as documentações pessoais, inclusive cartório de protesto. Os cara exigem cartório de protesto para levar um cara a diácono, presbítero, evangelista, e mal sabe esses que estão pagando esse valor que eles estão com a igreja no protesto, cara. 58 protestos, mais de 1 milhão, por não levarem a sério a administração da igreja. Mas para você ser um evangelista, tem que estar com o nome em dia. Isso aqui é uma verdadeira esnobação com a cara dos membros, mas tem muita gente que ainda vê isso como algo de Deus. É esnobar, é tirar proveito da fé do povo. Isso, no meu ponto de vista, é subestimar a inteligência do povo que segue eles. Mas, né, tem quem acredita que é algo de Deus. Fora os livros e bolsas da escola bíblica que são comprados da CPAD. É uma verdadeira palhaçada, cara. O vice-presidente é o presidente da CGADB e, consequentemente, a CPAD é a mina de ouro, né? A galinha dos ovos dourados. Já fiz vídeo sobre esse assunto também alguns anos atrás. Agora vem a pergunta: para onde vai todo esse dinheiro? Será que o pastor presidente da AD Belém, o vice-presidente, o CO aí, consegue dar essa resposta? Para onde está indo todo esse dinheiro? Eu aqui sei. E o pessoal que está com os olhos abertos também sabe. Mas será que o povo no geral sabe para onde vai esse dinheiro? Será que eles têm coragem de falar? Olha só, o ex-secretário, o Xandico, perdeu a secretaria devido à consagração de obreiros do setor 5, Osasco, onde o pastor J.A.S., patriarca do Belém, e o ex-tesoureiro do ministério, desconfiado, pagou a consagração dos obreiros no cheque. Meu Deus, cara. Descontaram o cheque na conta do... Aí dá o nome aqui, né? C.Z. Dias depois estava o Xandico e família em Londres, para não prejudicar muito o... Daí dá o nome também, o mesmo nome, né? O primeiro nome lá que eu falei. C.Z. Laranja dele. Levou o rapaz junto para Londres, a bomba explodiu. Culparam o pobre rapaz. Iam demitir por justa causa. O vice segurou em Guarulhos, pois o rapaz sabe muita coisa da CGADB. Da mutreta feita para o vice chegar ao poder da CGADB. Que nós sabemos que existe essa mutreta aí, não é de hoje, para se pendurarem no poder. E o vice da Assembleia de Deus de Belém hoje é presidente da maligna Convenção Nacional, que eu não sei para que existe, né? No meu ponto de vista, isso aí é um sindicato de pastores para só arrecadar dinheiro das igrejas, e ele se tornou com uma mutreta das graúdas. Nós sabemos do esquema, né? Provavelmente
venho trazer vídeos detalhando isso mais para frente. Mas enfim, agora esse cara está novamente rondando a AD Belém para ser o secretário novamente. Porém, o pastor JW, né, que é o cacique velho, não o quer aqui em São Paulo. Outra coisa, o Xandico mora em Guarulhos e fica ponte aérea para o Rio de Janeiro, aonde é a CGADB. Pago por quem? É isso que o povo quer saber, senhor presidente da AD Belém. A igreja AD Belém se tornou uma mina de dinheiro e eles tentam tirar dinheiro de tudo. E você acha que o batismo de hoje foi algo benéfico para o reino? Não. Que eles enxergam como almas conquistadas? Não. Eles batizaram cada pessoa daquela que desceu as águas, eles vê com um cifrão, grana. Esse batismo aqui não tem outra prioridade para a AD Belém a não ser arrecadar. Faça a conta aí depois. A secretaria da igreja entre batismo e consagração de diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores fatura um valor de R$500 mil, que é uma pouca vergonha. Extorquem o povo e o povo glorifica a Deus e pagam para ser extorquidos. É uma verdadeira palhaçada, picaretagem, o que se tornou esse contexto assembleiano pentecostal. Mas tem quem diga e olha nas redes sociais a maravilha que é o grande templo, a maravilha que é o histórico da família que está no poder da AD Belém, mas não consegue enxergar nada além da lavagem, do enlatado, da lavagem cerebral, do enlatado que colocaram na mente dizendo que tudo isso aí é reino de Deus, obra de Deus. Para mim não passam de verdadeiros patífices da fé, homens totalmente descompromissados e descomprometidos com o ministério, com o chamado, com a vocação que receberam e hoje lutam dia a dia para se manter no poder e manter os seus próprios luxos através do dinheiro suado, sacrificoso de cada membro que infelizmente ainda enxerga isso tudo como o reino de Deus. Um batismo fachada com a única prioridade arrecadar dinheiro. Essa é a verdade. Se você não me segue nas demais redes sociais, estou lá no Instagram, no Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que está cada dia difícil, né?